Bem-vindos ao programa Diálogo à Tarde na TVS. Hoje vamos falar de futebol e de atletismo. De futebol, vamos falar da prestação da nossa seleção de futebol que não conseguiu qualificar-se para o CAN 2024, que vai ser disputado na Costa do Marfim. São Tomé e Príncipe consentiu duas pesadas derrotas nas duas jornadas disputadas com a Nigéria, o nosso vizinho. De atletismo, vamos ter a conversa com a atleta internacional são-tomense, Agathe de Sousa, que está de férias no país e que tem tido competições pelo Benfica e participado também em algumas competições internacionais, entre as quais Liga Diamante, Meetings Gold e Civil Gold, para além de outras competições internacionais. Os telespectadores podem participar do programa ligando para o número 985 8825. Eu repito, 985 8825. Ou podem também ligar para o número 987 4862. Repito, 987 4862. Então, os telespectadores podem ligar para estes dois números e formularem perguntas aqui aos nossos convidados, sendo que um que é o Mr. Macossé, que vai falar da questão de futebol, e Agathe de Sousa, que falará do atletismo, da sua participação nas competições internacionais. Já fizemos referência que ela tem estado a correr com as cores do Benfica, o Benfica que dispõe aqui em São Tomé e Príncipe de uma forte massa associativa, e também ela tem estado a participar nas competições internacionais com as cores nacionais, ou seja, em algumas competições. Bem, cumprimento aos dois convidados. Bem-vindos a este programa. Obrigado. Então, bem, Macossé, que é o treinador, é ativo, esteve recentemente no Udre, depois regressou ao Sporting, já esteve no Sporting, regressou ao Sporting outra vez. Bem, a nossa seleção, no leque das seleções dos países africanos de língua portuguesa, é a única que não vai estar presente no próximo ano no CAN 2024. Não conseguimos a pontuação necessária para qualificarmos para a fase final, ou seja, o CAN 2024. Como é que vê a prestação da nossa seleção? Bom, boa noite, Maximino. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Bom, falar da nossa seleção é falar do país inteiro em termos do futebol. A nossa prestação desde o início, né, mesmo observando o primeiro jogo que nós tínhamos com a Nigéria, era uma calamidade de acordo com o resultado. Tínhamos um resultado contra a Nigéria no primeiro jogo de 10-0, que no século XXI, né, falando do século XXI, onde nós estamos dentro, isso é um bocado triste, vendo a nossa seleção a prestar um futebol da forma como está sendo prestado. Ao meu ver, falta muito mesmo. Eu acho que... Mas para si, o que é que falta na nossa seleção para que possamos estar em pé de igualdade com as outras seleções, sobretudo aquelas que nos são mais próximas? É verdade que comparar a seleção da Nigéria com a de São Tomé e Príncipe é uma grande diferença. A Nigéria tem uma seleção que é uma das referências a nível
da África subsaariana, ou seja, ao sul da África, e é uma seleção constituída por jogadores experientes que evoluem na Itália, uns, portanto, a maioria, na Liga Inglesa e não só, portanto, difícil. Depois, naturalmente, o investimento é maior, não é? Por ser um país rico em recursos financeiros. Portanto, é incomparável. Mas, portanto, o que é que vê? O que é que nós poderíamos fazer? Talvez não poderíamos ter uma derrota tão pesada assim, não é? Bom, falando do que a gente tem que ver como uma solução, eu acho que eu já havia, numa entrevista atrás cá na TVS, e já havia dito isto, que nós temos que ter, em primeiro lugar, um trabalho de base. Porque nós estamos, a São Tomé e Príncipe, estamos a competir com seleções como Mas Nigéria, trabalho de base, o que é que significa? Sim, eu vou chegar lá. Conforme eu estava a dizer, a nossa seleção, estamos a jogar com seleção contra a Nigéria, Guiné-Bissau, Moçambique, são seleções maduras, mas maduras como? Porque têm jogadores que já vieram desde a base. Eu falo da base, eu falo de... Hoje, se a Nigéria, mesmo Guiné-Bissau por aí, se tem seleções sênior, mas com jogadores que têm, é um processo. É um processo. Porque a seleção, eu posso tomar exemplo, por exemplo, como se fosse da mesma forma como uma escola. A gente sai do jardim da infância. O fundamental é apostar no futebol, nos campeonatos infantis juvenis, não é? É o que nós não temos. Pois. Porque se a gente vai deparar, por exemplo, a seleção de Nigéria, não só, são meninos que saem desde o iniciado, juvenil, júnior, esperança, depois para até chegar sênior. E são milhares e milhares de jogos que esses mesmos jogadores têm. Indiferentemente do nosso país, nosso São Tomé, que nós não temos um campeonato juvenil, nós não temos um campeonato júnior, nós não temos um campeonato... Recentemente, a Federação São Tomé deu início ao torneio sub-15, sub-17 e, naturalmente, falta o sub-20. Falou muito bem. Um torneio, isso não é um campeonato nacional. Pois. O torneio é uma coisa. O torneio se organiza. E organizar um torneio, como tem estado organizado em São Tomé, ao meu ver, isso não é nada. Porque isso, ao meu ver, porque não se admite fazer um torneio de futebol onde chamam cerca de 4 ou 6 equipas, num perde e sai, faz os meninos jogarem um jogo e depois, se perde, tem que ir para casa, vai assistir os seus colegas jogarem daqui, não sei... Por exemplo, já jogaram um jogo, a equipa que já foram para casa, a meninos já foram para casa, a equipa que foram apurada, até agora ainda não se... Os que foram apurados não conhecem os adversários, não fizeram sorteio, até quando não sabemos. Até quando não sabemos. E é isso que tem estado a acontecer. Porque organizar um campeonato nacional é uma coisa, organizar torneio é outra coisa. Mas, o outro pormenor também é que os nossos clubes que se sagram vencedores, tanto vencedor da taça como o campeão, não participam em competições regionais e continentais. Portanto, estamos a referir a nível da nossa zona, a nível, portanto, da África Central e também a nível, nas competições, estamos a referir a Taça da África das Nações ou a Liga dos Campeões. Nós não participamos. Porque muitas vezes, aliás, na maioria dos casos, são os clubes que assumem a responsabilidade com as deslocações. Este é um problema. Com certeza. É um problema por quê? Porque nós sabemos que, olhando só para o nosso campeonato, o prêmio do campeonato nacional, por vezes os dirigentes, os presidentes dos clubes em São Tomé e Príncipe gastam muito mais do que uma equipa, quando ganha o campeonato, tem como prêmio do jogo. Se a gente vai ver para o valor do transporte que um presidente gasta durante uma época do campeonato, lanches, transporte do treino, fazendo um balanço, é muito mais daquilo que é como o prêmio do campeonato nacional em São Tomé e Príncipe. Então, quanto mais participar nos Jogos Africanos, também, com despesas é um problema, voo, não se pode comparar, por ver nos outros países, para além as federações de futebol, sim, têm apoio financeiro. Aqui a federação só tem o apoio que provém, portanto, naturalmente da FIFA, e não há outros apoios. Estamos a referir patrocínios, etc. As federações aqui não têm. Com certeza.
Não tem, claro. Mas por quê? Porque se a gente vamos ver para o desporto em si, a gente sabe que o futebol é o desporto rei, assim considerado, né? Mas por que não apoio? Porque em São Tomé não há investimento, porque a gente não vê o futebol, praticamente o futebol em São Tomé não é o desporto rei, ao meu ver não é. Mas para si, qual é o desporto rei em São Tomé? Ao meu ver, acho que é canoagem, que tem muita mais atenção da medalha, não só tanto canoagem como Mas mesmo quando se atletismo. fala desporto Mesmo rei, atletismo. quer-se referir ao desporto que arrasta multidões. Multidões, que arrasta medalhas, que arrasta muitas coisas, ao meu ver, né? Essa é a minha opinião. Pois. Então, o futebol Mas em si... há alguém que disse, em conversa com alguém, disse que o investimento que deve fazer a seleção não deve resultar exclusivamente de apoio financeiro. Deve também resultar do apoio moral. Os nossos atletas precisam de apoio moral. Muito bem, Não é? Maximino. Portanto, é prática nós em São Tomé e Príncipe não apoiarmos as nossas seleções, e particularmente a de futebol. Quando jogam, e veja como se perdeu agora, todo mundo está contra a seleção, em vez de apoiar, dar a força, dizer tudo bem, olha, continuem, vão melhorando. Maximino, diria eu que não é toda a gente dizendo, porque se a gente nota, mesmo com o nosso fracasso da seleção, quando a gente jogava no país, quando a seleção jogava aqui no Estado Nacional 12 de Julho, o Estado Nacional enchia dos amantes do futebol, né? Independentemente do resultado. Porque olha só, veja só mesmo agora, nós temos uma seleção que estava a jogar em Nigéria no domingo, o Campeonato Nacional de São Tomé estava a decorrer. Os jogadores, a seleção está jogando no domingo em Nigéria, mas houve jogo do campeonato da primeira divisão a decorrer. Bombom estava a jogar com o Udra no campo de Bombom, não só em muitos outros campos haveria jogo. Cadê os jogadores, mesmo, e que nem sequer saiu um jogador de São Tomé para a Nigéria. Só sai de São Tomé o treinador principal, o adjunto e o roupeiro. Para não falar nos dirigentes também que fez acompanhar. Nenhum jogador sequer que jogue no Campeonato Nacional saiu. Para observar, apenas para observar. Agora, não só. Por quê? Se a seleção do país está a jogar, por que o campeonato não tinha que parar para fazer com que esses mesmos jogadores da primeira divisão, pelo menos, está diante da televisão, assistir a nossa seleção a jogar? Os amantes adeptos, amantes do futebol, está em casa a assistir, tendo em conta que achas o jogo que então passou mesmo na TV. a Federação devia interromper o campeonato? Pelo menos no domingo, para fazer com que o país todo assistisse o jogo, os amantes do futebol pudessem assistir. Nem sequer sai um jogador de São Tomé. Agora eu pergunto, não só cortando, se não sai um jogador de São Tomé que joga no Campeonato Nacional da Primeira Divisão em São Tomé para fazer parte da seleção, então isto quer dizer que não tem jogadores... Vamos chegar já a este pormenor. Para si, face a estes dois resultados com a Nigéria, na primeira jornada, ou primeira mão se quisermos, 10-0. Na segunda, 6-0. Acha que o selecionador Adriano Eusébio deveria pôr o seu cargo à disposição? Bom, eu acho que, embora que eu não sou a pessoa ideal para responder, mas independentemente, né, o Adriano já esteve na equipa técnica. Já estive na equipa técnica, pois. já como treinador de guarda-redes, como adjunto, já prestei muito serviço na seleção de São Tomé e Príncipe, mas eu acho que, de acordo com o resultado, em 2 jogos, falando do jogo contra a Nigéria, 16 golos, né? 16 golos em 2 jogos, independentemente dos outros, eu acho que não seria agora, ao meu ver, desculpe lá, Adriano, mas poderia ser muito antes. Então, quer dizer, quando se perdeu por 10-0, ele devia ter posto o cargo à disposição. Porque já era de saber que São Tomé não ia chegar. Cargo à disposição, mesmo que a Federação renovasse o seu contrato. O seu contrato. Pois. Porque há um momento que a dignidade também fala alguma coisa. Mas também, acha que em São Tomé e Príncipe temos treinadores à altura que possam orientar uma seleção? Bom, respondendo... Estamos a referir a futebol. Ao futebol. Ok. O treinador, nós sabemos que cada um
é cada qual, como se diz. Cada um tem sua forma de preparar a sua equipa, seja ela taticamente, tecnicamente e fisicamente. Cada um tem. Não, Mas nós sabemos que, mesmo a nível, falando dos treinadores, a seleção São Tomé já jogou muitas vezes somente com os amadores. Mas eu já assisti seleção, inclusive próprio eu já fiz parte da seleção, onde nós já jogamos com praticamente 99% dos amadores. Portanto, mas não interrompendo o seu raciocínio, vamos já ao primeiro telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, estou a falar com Danilson Aguiar. Danilson Aguiar. Sim. Sim, sim. Onde é que reside? Estou residindo em Lisboa, capital. Está bem. Então, olha, a sua opinião. Sim. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a presença do ministro aí na PC. E aquilo que ele está a falar para mim, está a falar muito bem. Eu também gostaria muito que Maximino Carlos deixasse terminar as suas orações. E segunda coisa, o selecionador de Santo Tomé disse já não é para se selecionar mais no país. E a Federação de Santo Tomé está fazendo um péssimo trabalho em termos de esporte nacional. Não posso dizer, não aceitamos um país com bons jogadores na primeira divisão e nenhum vai para a seleção. Isso tem que acontecer por isso. O Minter está aqui sentado, também tem jogadores na sua defesa, o Minter tem. Eu tenho vários jogadores que sabem jogar bola. Por que nenhum desses jogadores também foram para a seleção? Não são continentes. E qual é o resultado da seleção agora? 6-0, de mais vergonha, 16-0 para um país em século XXI. Oh, meu caro amigo jornalista Maximiliano, o senhor aí, treinador, a senhora aí não conhece bem, mas eu também não dizia. Danilson. Eu fico feliz por ouvir esse conhecimento. Maximiliano, cara, o nosso presidente de federação tem que fazer mais sobre a nossa seleção de Santo Tomé e fazer mais sobre o desporto de Santo Tomé. Tá bem. Porque o futebol, como eles querem, mas entre aspas, vamos ver para outras modalidades de Santo Tomé. Vamos ver para quem traz medalhas para Santo Tomé. Vamos ver. Ela está em Mexica por quê? Está aqui no Santo Tomé para apoiar. Quem vai apoiá-lo? Ninguém. Eu vou precisar apanhar 10-0 em Portugal na Nigéria para a gente aproveitar a República com festa. Acho isso normal. Bem. Quem vai buscar na festa? Quem vai buscar na República, por exemplo, assim? Vai buscar o senador, roteiro, e quem vai buscar? Isso é um abuso, que está dizendo do termo, e uma falta de respeito com o povo de Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Danilson Aguiar, muito obrigado. Apenas para retificar, a senhora que está cá não é treinadora. Ela é atleta santomense que participa nas competições em Portugal com as cores do Benfica e também em algumas competições internacionais com as cores de São Tomé e Príncipe e chama-se Agate de Sousa. E ela mais tarde vai falar de atletismo. Bem, seja como for, Danilson Aguiar, muito obrigado pela sua participação. De facto, a essa situação. Bem, a questão do treinador. Houve países, há ainda, que passaram pela mesma situação em que nós estamos a passar e que tiveram que optar por um selecionador estrangeiro. Portanto, temos o caso que nos é comum, portanto, não é recente, temos o caso de Angola. Angola passou por uma situação difícil, até que contratou um selecionador estrangeiro e hoje conseguiu estar no CAN de 2024. Foi também muito trabalho. Enfim, mas pronto, as opções vão depender da Federação Santomense de Futebol. Sim, por isso, conforme eu havia dito, porque acho que
o problema não tá somente Acha que o problema não está somente no selecionador? Também está na organização. na organização. Diria eu por quê. Mas será que os atletas conforme eu havia dito, não jogam com aquela entrega necessária? conforme eu havia dito, nós já temos seleções santomenses de futebol que já jogamos aos Jogos Internacionais com praticamente 99%, assim diria eu, só com os amadores. Mas nós nunca tínhamos apanhados goleadas como essas. Mas não chegaram a jogar com a Nigéria. Muito bem. Mas Serra Leoa, por exemplo, é um país, nós sabemos que falando de futebol, em relação a São Tomé... Por exemplo, agora para o Mundial de Futebol, os Jogos de Qualificação, estamos num grupo que é bastante complicado. Não é? E que vai ter que necessitar um bom trabalho por parte da nossa seleção. Mas Massimino, independentemente de não Nigéria, mas se a gente vê para esses países, mesmo os nossos vizinhos, o profissionalismo está muito mais lá do que nós. Porque, às vezes, a antiga nossas seleções usava praticamente 99% dos amadores. Mas, então, tomando a questão levantada por Danilson Aguiar, acha que a opção feita pelo selecionador em ter chamado os 22 jogadores são-tomenses que evoluem na diáspora foi a melhor solução? Bom, eu até que não diria que é melhor, porque às vezes também não é porque é o selecionador quem chamou. Porque por vezes também pode ser que o selecionador, ele está lá. Mas por vezes não é vontade, porque, ao meu ver, praticamente 5% daqueles jogadores, 5 ou 10% dos jogadores internacionais que o nosso selecionador conhece, às vezes não é a vontade dele, mas se não é dele, é de quem? Quem está por cima. Nós sabemos que, isso é bem claro, nós sabemos que há jogadores santomenses que quando viajam com a seleção, têm esse hábito sim, de ficar, de fugir, como se dizem. Mas nem todos. Há muitos que vão, mas voltam, e voltam a representar a seleção. Sim, talvez por a forma como o país está, há alguns que vão sim, põem-se em fuga, mas há muitos também que regressam. Imagina só, nós temos o ex-capitão Jossi, ele abandona a seleção, que é um que joga no país. Ao meu ver, o vice que joga aqui, que era o Ivonaldo, que poderia pelo menos estar lá, o Ivonaldo, que pelo menos poderia estar lá como um nativo ou como um vice-capitão em São Tomé, porque nós sabemos que o atual capitão é o Luiz, o Luiz Leal. Depois via o Jossi abandona, o mais velho lá era o Ivonaldo. Por quê? Nem o Ivonaldo sequer foi chamado. Nem sequer o Ivonaldo foi chamado. Convenhamos, né? Mas agora digo eu, se o problema é porque os jogadores, por vezes, a esses que são chamados aqui, acabam por ficar, e agora que são 22 que estão a jogar lá como profissionais, acha que esse jogo de 6-0, olha só, eu assisti o jogo e muito bem, se tivesse repete esse jogo agora, nós vamos contar os passes que a nossa seleção fez, nem sequer a seleção fez 5 passes para sair a jogar, 5, ou para não dizer... Mas também, quer dizer, como treinador, e sabe disso melhor do que eu, bem, foi pouco tempo para que esses jogadores tivessem o entrosamento necessário. Mas quando se fala de profissionalismo... Quando se fala de profissionalismo... É muito pouco tempo, cada um tem seu estilo de jogar, tudo isto. Não só. Pois. Então, bom, não é só chegar à seleção de Portugal, mas 90% dos jogadores da seleção de Portugal, por exemplo, jogam fora. Mas não é porque também conheço. Então, se são profissionais têm que mostrar que são profissionais. Então, não vale a pena. E depois eu vejo uma coisa, estamos chamando muitos de profissionais que estão a jogar na nossa seleção. Os profissionais que nem sequer a gente vê aqui a jogar, nem no Setúbal, nem no Nacional, nem nada. Nem encontrar um esporte, jogo de taça da Liga, não se vê. Nem é nada. Profissional de onde? Dos distritais em Portugal. Dos distritais em Portugal são profissionais. Então, se são profissionais, os que também jogam aqui também são profissionais, porque muitos amadores em São Tomé jogam muito melhor do que esses que estão lá a jogar. Exato. Ao meu ver, é a minha opinião, desculpe lá. Exato. Agate, sei que não assistiu o jogo, sei que o futebol não é o seu forte é atletismo, mas conhece este ou aquele, algum,
ou pelo menos um ou dois jogadores da nossa seleção. O que é que tem a dizer? Pronto, obrigada primeiramente pelo convite. Como disse, eu conheço alguns jogadores. Já ouvi falar do Luís Leal, que é agora o atual capitão. Eu antes de ir a Portugal já tive a oportunidade de assistir alguns jogos, acompanhava ainda mais a equipa da Udra, entre Praia-Camboa, entre outras equipas. E pronto, mas o que hoje tocou-me foi quando o senhor treinador disse que ele não vê o futebol como o desporto rei em Santo Tomé, que ele vê, se calhar, é o atletismo, a canoagem, mas agora eu pergunto-lhe, quando há um campeonato nacional ou um campeonato, por exemplo, entre Udra e Praia-Camboa, Praia Cruz. Praia Cruz, ok, desculpa. Não. Pronto, quantas pessoas é que vão assistir a este campeonato e quantas pessoas é que vão assistir a um campeonato de atletismo ou um campeonato de canoagem? Ou seja, o desporto rei é aquele que move mais dinheiro. Ao meu ver, todos os desportos em Santo Tomé não estão ao nível dos desportos internacionais, não podemos fazer comparação, mas vendo internamente futebol, de qualquer das maneiras, assim com as reclamações que tem estado a dizer ainda assim é o desporto rei. Sim, mas pronto. Mas, houve aqui e acolá alguma coisa sobre o nosso futebol, não é? Portanto, tem alguma opinião a dizer? Como o senhor jornalista diz, eu não acompanho muito o futebol aqui em Santo Tomé. Então, exatamente. Bem, depois vamos conversar sobre a questão do atletismo. Uma coisa, de facto, há essa questão. Tem que haver uma aposta na competição interna, fazer com que o nosso campeonato seja mais competitivo. Não é? Então, para ser mais competitivo, acha que se deve aumentar ou diminuir o número de equipas e número de jornadas? Ao meu ver, não é diminuir o número de jornadas, mas sim diminuir o elenco do próprio campeonato. Acho que justifica a existência da terceira divisão? Da terceira divisão, que é chamada a divisão de honra. Ao meu ver, isso não justifica. Não justifica. Porque nós, ao meu ver, há país com melhor, assim posso dizer, com qualidade de futebol, o país mais desenvolvido em futebol, mas que não tem... Também devido à descontinuidade geográfica entre as duas ilhas, não é possível haver essa competição ao longo da jornada entre as equipas das duas ilhas. Acha que devemos manter esta modalidade, haver uma competição regional na Ilha do Príncipe e outra na Ilha de São Tomé e depois haver um apuramento nacional? Bom, a meu ver, por exemplo, falado do próprio o custo em si, ao meu ver, eu acho que tem que ser assim, tem que se permanecer. Mas a divisão de honra, eu acho que poderia mais aumentar o número dos clubes da primeira divisão, também aumentar um pouco mais da segunda divisão. Então isto não permitiria que nas outras zonas, bairros, distritos, etc., também houvesse possibilidade para que os jovens viessem a participar nas competições nacionais? Não, porque não é o fato de eliminar a divisão de honra, esses mesmos clubes ingressam na segunda divisão. Os clubes estão a se jogar. É só eliminar a terceira divisão. Bem, para si, quantos clubes deveriam, portanto, existir na primeira divisão? Bom, ao meu ver, pelo menos 20. 20 clubes. 20. E se tiver que dividir isso numa época futebolística, daria quantas jornadas? Não, neste momento nós temos praticamente o 20 verdadeiras jornadas. Eu diria eu, não só 20, pelo menos 30, assim 30. Diria eu. Isso levaria quase um ano todo. Claro, porque o nosso campeonato... o problema também é esse, porque se a gente faz uma análise sobre o nosso campeonato, os nossos jogadores jogam muito pouco. Porque
porque não se admite. Porque conforme eu havia dito atrás, os jogadores como da Nigéria, Guiné-Bissau, eles têm muito jogo. E o jogo não vem só no campeonato nacional. Mas a Guiné-Bissau É uma- Guiné-Bissau estava ao nosso nível. Estava ao É nosso verdade nível, que mas hoje apostaram. Por quê? É conforme eu disse atrás. Os jovens têm que começar desde a camada juvenil, o iniciado, juvenil, júnior, esperança, por aí, até que chega no sênior. Mas nós não temos um campeonato juvenil nacional, nós não temos um campeonato júnior nacional, nós não temos um campeonato sub-18. Imagina só, o Santo Tomé e Príncipe agora é convidado para representar com uma seleção sub-20. Vai se tirar onde? Tem que se tirar nesse campeonato nacional da primeira, segunda divisão, terceira mesmo. Um campeonato agora sub-16, uma seleção sub-16, vai se tirar onde? Onde tem o campeonato sub-16? Vai se tirar onde? Imagina agora o CPLP bate Santo Tomé agora. Um CPLP bate que tem que ser os meninos de 14 anos. Vamos fazer uma seleção com os meninos que vêm de onde? De qual é o campeonato? Nós não temos nada. Mas não organizar torneio a dizer que isso é campeonato. Isso não é campeonato, não é nada. O torneio é torneio, o campeonato é campeonato. Quando se fala do campeonato, é um campeonato com cabeça, tronco e membro. Não é essa brincadeira que a Federação Sabiamente de Futebol tem estado a organizar. Desculpe lá. Bem, defendo que de facto compete à Federação analisar a questão do selecionador, não é? Sim, E você defende que o Adriano Eusébio deveria pôr o cargo à disposição, aliás, disse que deveria ter sido na primeira derrota de 10 bolas a 0. Se pelo menos fosse eu no lugar dele, faria aquilo. Faria aquilo, tendo em conta aquilo. Mas conforme o Márcio estava dito sobre o problema do selecionador, eu acho que mesmo também falando da equipa técnica de uma seleção, acho que isso também tem que ter uma postura bem forte. Porque o nosso selecionador, ele vive cá. Segundo, tem um adjunto que vive em Portugal, né, que é o português. Chamado olheiro, né? Chamado olheiro, mas eu diria que é adjunto, porque mesmo nos jogos oficiais, os outros jogos oficiais, inclusive ele é quem eu via praticamente a dirigir os jogos, né? Mas neste jogo não tenho oportunidade de ver, acho que nem sei também se ele foi. Depois o Mr. Tino, o Eusébio, que eu considero o vulgo Tino, leva o adjunto, e não sei mesmo também se é adjunto, porque ao meu conhecer é o treinador de Guarda-Redes, que é o Mr. Bahia, né? Que é o treinador de Guarda-Redes. Depois, então, ao meu ver, uma equipa técnica tem que estar um treinador principal, um treinador adjunto, Então, um preparador físico, um treinador de Guarda-Redes. Para os próximos compromissos, visando a qualificação para o Mundial de 2026, deve-se fazer uma reestruturação na equipa técnica da Federação. Não, antes da seleção nacional. Da seleção, de uma forma geral. Porque às vezes também, não só, às vezes nós culpamos às vezes a equipa técnica, os jogadores, mas quando também não há uma boa organização desde do cabeçalho, com certeza que aqui embaixo também as coisas não vão funcionando bem. Porque porque a gente fala por exemplo, do treinador, né? O treinador, imagina só agora, ele foi à Nigéria com um grupo de jogadores que saíram, a maioria, né, de Portugal, e ele aqui em São Tomé não assiste nem sequer um jogo, né, deixa daquele atleta, e ele chega lá, por vezes, a equipa não treina como é devido, só tem que se fazer um treino de relaxo, o reconhecimento do terreno, né, como tem que ser feito, o reconhecimento do terreno. Depois, organizar o 11 de acordo com o olheiro, o adjunto que ele lá tem, né? Então, praticamente que a base, às vezes, mesmo um 11, às vezes não é tirado dele. É tirado do olheiro, porque é o olheiro que quem está mais perto. O adjunto que está mais perto. Tá vendo? E ele só está lá, dá a cara. Né? Exato. Quero aqui recordar os telespectadores que agora ligaram o seu televisor. Estamos a falar de futebol, da prestação da nossa seleção, que não se conseguiu apurar para a fase final do CAN 2024, que vai ser disputado na Costa do Marfim. E estamos aqui a conversar com o treinador Macossé. Era suposto termos aqui também outros treinadores, mas não compareceram a tempo.
E também vamos mais tarde falar do atletismo. Temos aqui entre nós a atleta santomense internacional, a Gata de Sousa, que tem estado a fazer competição em Portugal com as cores de Benfica e participar em várias competições internacionais com as cores de São Tomé e Príncipe. Macocé, de facto, vamos aguardar a evolução, qual é a análise que a Federação Santomense de Futebol fará em função deste resultado e também da nossa não qualificação para o CAN 2024 e também aquilo que está relacionado com os nossos compromissos futuros para a qualificação do Mundial 2026. Com certeza, né? Temos mesmo que estar à espera da Federação, porque a Federação é quem normalmente faz o controle das coisas, faz o controle a contratação deste ou aquele treinador, desta ou aquela equipa técnica. Então acho que se nós... Pois, Macocé, disse há instantes que a nossa equipa fez poucas investidas na zona, portanto, defensiva da Nigéria. Não foi isto? Sim, conforme eu havia dito, porque eu vi assistindo bem, né? E assisti bem o jogo, e eu vi que faltava muito imagem mesmo. Então vamos só recordar aqui uma das passagens deste jogo, um excerto, não é? Portanto, uma das passagens para que possamos recordar aqueles telespectadores que, mesmo aqueles que viram, os também que não viram, alguns dos momentos deste jogo entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe. After observing that moment of silence, we are good to go. It will be Satome kick off here. And the game is underway. Nigeria looking to finish the group in style. A point would be enough, but of course they want to win in front of their home fans to make it 5 wins out of 6. Left footer, it's going to be a Nat swing up. Well met, and that's a good save. First good jump, 26, the temperature's okay, but humidity you've got to watch out for. And go still with the Super Eagles, and he go for goal, he will. Osimhen wanted a ball played by Alwini. This man, once he gets an eye for goal, he'll go for it. Dropped the shoulder, moved inside. Elaborate pass. The ball in, but nobody there. Taken shortish. Nice idea. There it is. Iheanacho. Good clearance header. Nicely done. Defender stood back. Still with the Super Eagles. Pulls the trigger. No, wasn't. Mistake by Ricardo Fernandez, and that's a foul. Clearly. Lookman takes them from the right side. Looping corner, and there's the opening goal. 1-0. And no surprise, no prizes for guessing who it is. The danger man, Victor Osimhen. His 8th goal of the AFCON qualifying group campaign. And it's not a surprise to know that he is the top scorer. Of course he is. The home fans are delighted.
Nigeria break the deadlock. The Super Eagles are flying. Powerful header. Goalkeeper looked to be stranded in no man's land. Good delivery by Lookman. Look at that. Clearly beating his man, Osimhen. Good header. Oh, the goalkeeper's all over the shop. Long ball into the penalty area. And over the ball. Aina gives the call. Iheanacho wants it. Aina goes alone. Referee kick for Satomi. They're attacking half. Well, he got stuck in two minds there. Play holding the ball. Iheanacho with a blind pass. Osimhen. Go! Ball looked to be heading straight to his teammates. They believed the substitutes on the bench. Awoniyi thought he was clean in until that last gasp interception. Good defence by Satomi. Let's enjoy it again. Lovely ball, Iheanacho. Here they come again, the Super Eagles. Oh, the back is on. 4 against 3. He goes down. Referee dismisses the appeal. Awoniyi making out that he can't believe it. Mouth wide open. His Leicester City teammates. Cuts inside. Goes for goal and gets the goal. 2-0. Nigeria. The Super Eagles double their lead and they made it look ever so easy. Like a hot knife cutting through butter. Well, the fans, as you'd expect, delighted with the second goal. And so are the players. Lovely finish. The brass band is celebrating, taking it. He actually scored the first in the reverse game against Satomi. Obviously, he go for goal again. Nice pass in, and it's a good save, but the flag was up. But they've counted. There's the man who got the second goal, Lookman. Heavy touch. Leal drills in the free kick. A free kick. Got to be careful. Osimhen penalised for that drop down. Great play. Osimhen, good ball in. Good delivery so far today. That's another good one. Pretty deep. Felt a free kick. It takes it quickly. Showed way too much of that. And there is the half-time whistle. Nigeria 2, Satomi and Principe. I was just about to tell you about this very impressive stat concerning this man. Goal he scored earlier was his 18th goal for his country in just 26 games. And the stat is that in the past 5 seasons, he scored 10 goals or more in the season. And this in 3 different countries and top flights, namely Belgium, to keep it in. Flags up, free kick. Oh, that's a great tackle on Iheanacho. Osimhen, cheeky nutmeg. Goes to the return ball over the top and very nearly on the halfway line. Nice ball. Can Leal do anything with it? Oh no, we can't. Backed away. Nice interplay. Spreads it out to Osimhen. De Boniface was one of them. Lookman. Hooked up. Lovely weighted pass. They're behind the defence. Good interception by Ram. Still with the Napoli striker. Osimhen dancing. At which point, I think, if memory serves, they were already 7 goals down. Now, penalty.
Goalkeeper protests. Referees having none of it. Points straight to the spot. He's adamant. Chance for Nigeria. Oh no. Well, for a split second, I thought it was going to be a corner kick the way the ball. Seaman, no problem. 4-0 Nigeria. And he made it look ever so easy. Takes off his protective mask. And those stats, look at that, King of Napoli is back. Worldwide striker. And by that, I think they mean internationally famous. And they're not wrong. Second goal of the game for the Nigerian star, Victor Osimhen. Nigeria lead 4-0. Gets the ball back as he crosses the halfway line. A little bit too much on that. Nice idea though. We want to call on all security. Chukwueze, nicely released. Osimhen, there it is! He's got the hat-trick. Tidy finish. Happy moment for Osimhen. And straight away, he congratulates the man who created the goal for him, the substitute, Samuel Chukwueze. Well, he's only been on the pitch for a few minutes, but he certainly made a great impression. And those home fans are delighted. Nigeria make it 5-0. And Victor Osimhen has scored 3 of them. Look at this. Will he go for goal? And selfishly, for Chukwueze, there's number 6. Tidy finish. Really good goal. The goalkeeper protests. The home fans celebrate. And that's because the goal stands. Chukwueze, goodness me. Only been on the pitch for, what, 10 minutes or so. And look at that. He's got a goal and an assist to his name already. And you can see why he's making a smash hit in Leverkusen, can't you? Been in terrific form this season. Foram extratos do jogo entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe, em que a nossa seleção perdeu por 6-0. Viram que, de facto, o domínio foi todo ele pertencente à equipa nigeriana. Makosé, viste alguns lances, não é? Agora deu para ver com maior detalhe e viste que, de facto, todo o pendor ofensivo pertenceu à equipa da Nigéria. Sim, conforme eu havia já mencionado, porque a nossa seleção, em momento algum, mostrou que também poderia também mostrar, né, a sua forma de jogar contra a Nigéria. Porque, ao meu ver, eu não vi que a nossa seleção mostrou qual era o momento que nós poderíamos baixar o bloco, tentar defender para sair em contra-ataque, ou quando nós tínhamos bola, o que é que tinha que ser feito, né? Conforme eu disse atrás. Então, como treinador, uma equipa que eventualmente estivesse a perder por 4-0, 3 bolas, teria que reforçar o meio-campo ou o setor defensivo? Vamos já responder. Vamos a este telespectador. Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim. O seu nome, por favor. Falas com Paulo Jorge Pontes. Eu não percebi. Falas com Paulo Jorge Pontes. Ok, Paulo Jorge Pontes. Então, vive onde? Não entendi. Onde é que reside? Vivo no Bom Capital. Oh, parece que Reboque Capital está a ver-nos perfeitamente. Bem, Paulo Jorge Pontes, a sua opinião? A minha opinião, em caso de coisa de futebol, eu vejo que nós nos esforçamos muito para esse ponto. Mas o que eu vejo, o nosso governo, ou presidente de equipa ou de desporto,
é que tipo tem que escolher uns certos jovens que é de futebol, é só de futebol. Não se admite um jovem de futebol tá a jogar bola às 7 horas, 13 horas está empapetado, termina futebol, tá com grade de cerveja, tá bebendo cerveja, bebe o que quer, come o que quer. Isso não é um atleta. Um atleta tem regra. Meu ponto de vista, como eu não entendo bem de futebol, eu tenho estado a ouvir meus colegas dizer sobre futebol, mas meu ponto de vista é que eu vejo o nosso governo, o nosso presidente de equipa, o quê? Tem que tomar, por exemplo, 10 ou 12 elementos que é de futebol. Investir nele. Não é só tipo um dia de futebol só pegar, pôr no avião, só levar e jogar. Isso não pode. Por isso que eu vejo que ele tomou o que dá para tomar, Sampaio tomou o que dá para tomar. Porque nós merecemos isso basicamente. Porque não havia uma boa preparação para tal. Porque, meu ponto de vista, o governo assim, investindo nos empresários, ou investindo no facilitação, ter facilidade nas coisas. Essa coisa do futebol não é preciso o governo apoiar. Por exemplo, meu ponto de vista, como eu sou um jovem empreendedor, sou negociante, essa dificuldade que eu já percebi, eu só chamo isso, eu bloqueio um X lá para eles, casa de banho, e não sei o que, tudo isso essencial, jovens com salário, com boa alimentação, não pode fazer sexo depois de jogar bola. Há jovens que é futebol, tipo, tem mulher de filho, vai jogar bola com preocupação, porque não deixou a turma em casa. Só eles, pastor, desculpa ser agressivo. Paulo Jorge Pontes. Então, sim? Não, já terminou? Está a terminar? Sim, é minimamente resumido, mas eu creio que vocês provavelmente já entenderam corretamente. Exato, muito obrigado. O que eu quero dizer. Muito obrigado, Paulo Jorge Pontes, residente no reboque da cidade de capital. Obrigado por esta sua intervenção. Macocé, aqui o Paulo Jorge levanta uma questão que é fundamental e também talvez aí a Gato Sousa pode também contribuir em dar o fundamental numa equipa, uma seleção, um jogador, uma jogadora, são regras de nutrição. A nossa seleção dispõe de um nutricionista ou uma nutricionista? Bom, a verdade, pelo menos quando lá eu fiz a parte, nunca vi. Para orientar que tipo de alimentação devem gerir, etc. Nunca vi e nunca houve. Até quem fazia esse trabalho era mesmo o ex-selecionador Mr. Gustavo. E ele, portanto, avança essa questão que é fundamental. Isto não é de agora, de há muito tempo. Sim, eu também, quando acompanhava algumas equipas de futebol e não só, não como da equipa técnica, apenas como curioso, e notava-se que de facto havia regras na alimentação, horas que têm que dormir, etc, etc. E de facto, a nível das nossas equipas de futebol, e o Macocé como treinador, sabe que não se respeita absolutamente nada. Com certeza. Os jogadores, na véspera de jogo, vão à discoteca, vão a Sangazusa, vão a Quanon, etc, etc. E, de facto, ele acaba por não ter um bom rendimento. Sim, porque, em primeiro lugar, conforme nós estamos a falar, estamos a lidar com o futebol amador, né? Este nosso futebol amador, onde cada um tem que se... Ao nível de uma seleção, não pode haver esse com tipo certeza, de a nível da seleção, com certeza que não pode ter, porque o jogador na seleção normalmente tem que, seja ele semanas antes do jogo, tem que estar no estágio de forma a ficar sob o controle das equipas técnicas. De facto, a questão da nutrição é fundamental para o desempenho de um atleta. Sim, não é só o caso da nutrição. É a nutrição, é a fisioterapia, é principalmente um psicólogo para acompanhar o atleta, porque um atleta
Isso só não se faz de treinos todos os dias, não se faz da pista, não se faz do campo. Há muitos outros fatores por detrás, onde não aparecem normalmente nas câmaras, mas na verdade existem e desempenham um grande papel. E é o que falta, no rendimento todo dos esse atletas. conjunto, a nossa seleção. A questão, quando nós falamos de organização, tem muita Estamos a com aceitar essa todas essas situação. qualidades, sim, ao meu ver. Mas nós temos esses talentos cá. Temos esses talentos cá, não é? Eu acho que sim. Sim. Eu acho Vamos que ao sim. próximo telespectador. Boa tarde. Sim, muito boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor. Alô? Boa tarde. O seu nome, sim, sim. Boa tarde. O seu nome. Nome. Hermes Fernandes. Hermes Fernandes, exatamente. Onde é que reside? Resido no Piedade Trindade, concretamente. Piedade Trindade. Olha que é a primeira pessoa da Trindade que nos telefona. Olha, Hermes Trindade. A sua opinião? Sim, muito boa tarde, Maximiliano. Muito tarde. boa tarde, Mr. Nelson. Obrigado. E muito boa tarde, nossa atleta. Mas é o seguinte, eu quero dar a minha contribuição. É que há muito trabalho que nós temos que fazer na nossa seleção. É como já tinha referido o Mr. Nelson, tem que ser um trabalho contínuo. Se nós formos ver, por outra hora, não como a seleção de Nigéria, de uma seleção de Guiné-Bissau, seleção de Angola, de Cabo Verde, o problema é que não tinha muitos jogadores internacionais, que participam, por exemplo, do Campeonato Português, a Liga Premier Liga, a Liga Italiana. Essas ligas são ligas grandes. Todos os jogadores estão lá, houve um trabalho cumprido. Como se diz, um trabalho tem que começar de base até chegar aonde eles chegaram. O que falta na nossa seleção é a mesma coisa. Nós temos que ter um trabalho contínuo, porque o nosso campeonato tem que ser um campeonato mais competitivo. O campeonato não pode parar 2 ou 3 anos, os jogadores ficam sem ritmo, essa questão tem que ter um trabalho contínuo mais. E estamos sempre a pecar. Já começou o jogo de Nigéria e Santo Tomé, o resultado é esse. Daqui a 2 ou 3 meses vamos estar sempre a falar, o Santo Tomé perdeu por X a 0. Passando o tempo, a gente vai esquecer. O Santo Tomé tem que participar em uma competição internacional daqui a 2 ou 3 anos. Já está sempre a competir mesmo. Fala-se, mas não há ninguém de direito de estar a tomar uma decisão. O que é que se tem que fazer? Tem que ser mais contínuo. Hermes, Tem que se para já, preparar, se preparar bem. Hermes, para já, qual a decisão que se deve tomar? No ponto de vista, preparar bem. Mas essa preparação, para si, como é que os primeiros passos, como é que essa preparação deve ser feita? No ponto de vista, quando está nessa questão de preparar, por exemplo, o momento de chamar um jogador, eu sou opinião que, em vez de nós termos selecionadores que traz um selecionador estrangeiro, e quando esse selecionador estrangeiro está cá, ele tem que ter um treinador santimense, um olheiro. Exato, um adjunto. E esse treinador Ele de tem Santos será... que ir todos os jogos. Sim. Ele vai estar todos os jogos com um treinador santimense, tipo olheiro. Ele vai, gostei desse jogador. Gostei desse jogador. Gostei desse jogador. Mas é momento, por exemplo, que há competições que esse treinador tem que sacar. Tem que ser um trabalho antecipado, daqui, por exemplo, já a partir do momento. Agora, Santo Tomé já está fora dessa competição. Tem que trabalhar essa questão já. Procura-se um selecionador estrangeiro, esse treinador estrangeiro, com mais um treinador santimense que é o Guê, e vai já começar a cultivar. Vai começar a cultivar. Daqui a grupos de 3 ou 4 anos, ele já fica com uma seleção com bons jogadores. No momento, a gente está a participar numa atividade, numa competição. Daqui a 2 ou 3 meses, ele está chamando o selecionador agora, depois para vir preparar os jogadores. Já chegaram a um trabalho muito complicado.
existem investimentos, devia fazer que se preparam na seleção, para Nigeria estar nesse nível que está, que se preparou, Guiné-Bissau está nesse nível que se preparou, Angola está nesse nível que se preparou. Se você for ver outra hora, Maxi, por exemplo, a seleção de Guiné-Bissau, seleção de Angola, seleção de Cabo Verde, são seleções que todas as vezes, quando o dia para ser seleção, também temos que ganhar essas seleções. Exato. Mas hoje, essas seleções estão à frente do Santo Tomé e Príncipe. Eles estão nesse nível que estão, e houve investimento, houve envolvimento de todo mundo. Eu acho que é isso que em vez de nós estamos sempre a ter debate, ter comentário, essa questão tem que, até tem que dar nosso espírito de vontade, tem que fazer alguma coisa, vamos fazer já, e agora. É o meu ponto de vista, é o que eu acho. Muito obrigado, Hermes Fernandes, residente em Piedade, Trindade, distrito de Mesós. Muito obrigado pela sua colaboração. De facto, Macocé, o Hermes tem razão, de facto, naquilo que ele diz. Eu havia dito... De facto, antes de responder, há um outro telespectador. Boa tarde. Alô? Boa tarde, sim, boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor. O seu nome, sim, boa tarde. O seu nome? José Leal? Sim, José Leal. Ah, sim. Onde é que reside? José Leal, onde é que reside? Fruta. Ah, fruta. Mesmo aqui, pertinho da TVS. Ok. José Leal, a sua colaboração. Olha, a minha produção, eu acho que o que está acontecendo nesse local não é nada mais além de falta de organização. Por quê? Porque nosso conselho, nosso prédio, uma seleção sendo medida por posições ao longo de anos. E todo esse trabalho faz tem que ser organização. Porque nós não vamos ter uma solução que vai fazer a política nacional esperando será feito uma situação de um ano. Isso é importante. Eu acredito que ele falou brasileiro, eu recordo que há muitos anos atrás, nesse bons de lá fora, até que trabalho de agricultura. Imagina, vamos ter agora, imagina que eles estão daqui a 20 anos. É preciso várias pessoas, várias mesmas fases. Nós precisamos de alguém na fase que faz sim, né? Mas não inglês, se você quiser conseguir, é ser individual. Agora, isso é preciso trabalhar. É um trabalho de empresa. Eu jogo da pedra, tem que pegar a coisa e fazer faz assim. José Leal. Agora, tudo isso que você dizer. José Leal. José Leal. José Leal. Pois não percebíamos bem aquilo que o Leal dizia, mas no essencial chegamos, portanto, a fazer um esforço para entender. Ele resumiu que o fundamental de uma seleção é organização. É mesmo isto? Mas sim, com certeza. Porque quando a gente se fala da seleção nacional, seja ele de futebol, atletismo ou por outras modalidades, estamos a se falar do país. Porque a seleção, ela carrega a bandeira do país. Nós sabemos que a seleção, ela carrega a bandeira do país no campo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor.
João Francisco. Onde é que reside? Ok, Potapotó. O seu ponto de vista? Sim, estou ligado só para dar uma contribuição. Sim. Muitos estão por baixo da federação, Santo Mestre, pelo mau resultado, né, da seleção nacional. O senhor que estava daqui, foi entrevistado há pouco tempo, antes de mim, o senhor tem a referir que isso é devido à falta da organização que o país está. Não cabe à Federação Santo Mestre, tá vendo? Não cabe à Federação Santo Mestre ser o portador da organização do futebol nacional. O futebol nacional está desorganizado desde a base até o topo, quer dizer, desde a base até a própria federação. Uma vez com que a federação que assume o campeonato nacional não deveria ser a federação, deveria ser criada uma liga que é liga nacional que responde pelo futebol nacional. A liga vai procurar o seu patrocínio, né? Depois de botar o patrocínio, organiza o futebol. Agora, aqui em Santo Maria sabemos que quem patrocina futebol é a Federação de Futebol. A federação só poderia, nesse caso, só deve responsabilizar pela seleção. Quem abre aqui faz desde o júnior até o sênior, não sei. Cabe à liga, né, a liga criada, que vai ser responsável, né, nesse caso, pela organização de cada clube, né, ou de cada futebol nacional. Agora, nós estamos. Toda a gente está criticando, apontar dedo à Federação Nacional, apontar dedo por aí, não sei o quê. Sabe? Eu fico um bocado magoado, né? A dizer que dirigente da Federação está comendo capital, dirigente nacional de Federação está não sei o que por cá. A coisa não está a andar. Eu acho que esses resultados que nós estamos a ter, os resultados que nós estamos a ter na Seleção Nacional, é consequência da falta de organização. Se nós falarmos olhar para todos os clubes aqui nacionais, nós não temos um clube com júnior. Pelo menos, as crianças a treinar, a gente também vai por São Paulo. Eu acho que, do meu ponto de vista, o que a federação poderia fazer é criar, né, ver as crianças, nesse caso, os clubes podem ter alguns júniores, 2 júniores de cada clube e organizar, apostar no júnior, de forma com que, futuramente, né, possamos ter jogadores profissionais, sabe? Não é, como dizer? João Francisco. Não é a federação que tem que estar aqui andar atrás dos clubes, arranjar por aí, apuntado, tá vendo? João Francisco. Eu acho que é só isso só que é mesmo. Alô, João Francisco. Então, um exemplo só Cabo Verde, vê como o Cabo Verde fez. Cabo Verde cresceu. Tá vendo? Toda a gente apoia, não sei quem é o presidente da República, é governo, próprio cidadão aqui vai assistir jogo, paga para entrar, não sei o que. Mas aqui também, nós fazemos tudo. A gente seca campo para dar para a pessoa, para dar para contribuir, nada. Só pura espaço que a gente deixou em aberto para entrar campo. Ninguém quer contribuir. Agora está atribuindo culpa para a federação, não sei o que. É minha contribuição, não sei se estou enganado. João Francisco. Alô, João Francisco. Está-me ouvindo? Alô? Sim. Bem, falou aqui da constituição de uma Liga Nacional de Futebol. Na sua ótica, acha que existem condições psicológicas e materiais para a constituição desta Liga Nacional de Futebol? Estou. Na sua ótica, acha que existem condições psicológicas e materiais para a constituição de uma Liga Nacional de Futebol em São Tomé e Príncipe? Não há. Eu acho que o futebol nacional não tem. O governo não apoia o futebol. Mas a questão da. O futebol a jogada só o desporto. A jogada só. A constituição da Liga. A jogada só. Se não for as federações que têm estado a fazer, né, algumas atividades na sua área, no restante é um caos. E assim nós vamos ter um futebol que nós estamos a projetar
né, que estamos a querer uma seleção, então estamos a querer uma seleção sim, que vai representar também, por isso que ganha jogos. De facto, toda a gente está à espera disso. Mas cadê o investimento para isso? Se eu tenho um jogador, né, por exemplo, o jogador de Santana, ele não ganha praticamente nada, ele só ganha no momento só de inscrição de jogadores, ou que já vão comprar jogador, se compõe por 10 mil, 5 mil, 2 mil, aquilo o valor que ele custa, né? Agora, é só esse valor, mas no decorrer do campeonato todo é zero. Esse negócio, eu no caso, se a equipa ganhar o primeiro lugar, vamos ver se o presidente do clube vai lá deixar o troco aí para ele. Então o jogador vive de conta, o jogador vai para Betão, o jogador vai para Pesca, o jogador vai para não sei onde lá, depois para vir jogar bola. Aonde que nós vamos querer com o futebol profissional desse jeito que nós estamos com ele? O jogador não é profissional, o jogador que é amador, o jogador vai jogar por vontade, não é jogar para ganhar dinheiro, vai jogar por sua vontade. Eu até tenho pena, um dia que o jogador decidir que não quer mais praticar o esporte nacional, isso vai ser um caos. João Francisco. Sim. Alô? Eu dizia, portanto, que a questão da constituição da Liga não depende do governo. Não é? Isso é uma questão dos clubes. Não é? O governo não tem nada a ver com isto. Talvez o governo pode fazer é motivar, mas não é uma competência exclusiva do governo. Bem, foi uma colaboração de João Francisco, este telespectador, que disse que reside em Potó. De facto, bem, a constituição de uma liga de futebol é tão importante. Há países que evoluíram nesse sentido. Não é? E ele, como disse muito bem, competirá a liga a organização dos campeonatos nacionais de futebol nos mais diversos escalões. Não é? Mas, enfim, o que é que acha deste ponto de vista? Ele falou muito bem, mas independentemente, conforme também eu havia dito atrás, para que possamos ter uma seleção, uma organização bem organizada, tem que se partir da base. Ele até citou que as equipas têm que criar os juvenis, né, os júniores por aí. Mas para isso o que tem que ser feito? Por exemplo, se eu olho, por exemplo, para o Sporting de São Tomé, tem meninos praticamente de 2 até 3 escalões, né, de 10 anos, 12, 16. A equipa de Piracus também, a Aliança, muitas equipas têm júniores por aí, mas o campeonato nacional regular dos júniores está onde? Porque não basta só uma equipa sênior, como por exemplo o Vitória de Derboque, o Sporting de Santo Tomé, o de Piracruz, a Aliança por aí, ter júniores e não ter o campeonato para esses mesmos meninos jogarem. Não vale a pena. Os dirigentes e o presidente das equipas vão lá investindo sim. Vão treinar, vai apostar, procurar uma equipa técnica, vai treinar lá os meus meninos. Vão treinar, mas não tem a competição para eles. A equipa técnica aqui em São Tomé tem um salário? Dependendo dos clubes, né? Dependendo dos clubes. Há clubes que... fazem um salário, dão um salário ao treinador? Sim, minimiza alguma coisa. Não é um salário, como se pode dizer, uma coisa grande, mas alguns clubes que... Alguém em São Tomé pode viver exclusivamente de treinador? Com certeza que não. Bom, a meu ver, não. Porque nós sabemos que não dá. Por quê? Porque o nosso campeonato é um campeonato praticamente temporário. 9, 10 meses terminou. E de vez em quando, depois de às vezes um ano e tal, é que o nosso campeonato às vezes arranca. E não só. O contrato do treinador não é um contrato feito de 2, 3, 4 anos com o clube. Porque, tendo em conta que o próprio futebol já diz que é amador. Então, a proposta é feita, de vez em quando, por uma primeira volta ou por uma época. Mas se o resultado não está a sair, por bem da equipa técnica, há treinadores que, às vezes, pedem sua admissão, a própria direção das equipas, às vezes, que admitem a equipa técnica. Então, isso está bem claro que o treinador não tem como viver do futebol em Santo Tomé. Exato. Estamos a falar de futebol, da prestação da nossa seleção. Enquanto aguardamos telefonemas dos outros telespectadores, vamos só abrir aqui um parênteses para falar de atletismo, sendo que os telespectadores queiram também falar do atletismo ou que queiram colocar perguntas aqui à nossa
convidada Agathe de Souza. Recordo que é atleta são-tomense internacional que tem estado a competir em Portugal com as cores do Benfica e também participar em algumas competições internacionais com as cores nacionais. Agathe Souza, uma vez mais, saudações. Saudações, tio jornalista. Uma vez mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar do atletismo. É necessário. Podes falar com o microfone, pois. Ok. Uma vez mais, obrigada pela oportunidade de estar cá para falarmos sobre atletismo. Como o senhor jornalista já havia me introduzido, sou Agathe de Souza, faço salto em comprimento, atualmente resido em Portugal e pronto, faço parte da equipa do Sport Lisboa e Benfica. E neste momento estou cá de férias. E foi fácil integrar a equipa do Benfica? Como tudo, é um processo. Pronto, eu saí de Santo Tomé em 2019 com uma bolsa olímpica que foi me dada pela Solidariedade Olímpica, pelo meio do Comitê Olímpico e da Federação, que por sua vez fez uma cooperação com a Federação de Portugal, o que permitiu-me estar em Portugal para treinar e competir por Santo Tomé. Entretanto, com os resultados que eu tenho estado a demonstrar, o Benfica fez-me um convite, um contrato. E tem um contrato com o Benfica, válido por quanto tempo? Termina agora, vou renovar para os próximos anos, principalmente para depois de Paris 24, Jogos Olímpicos. Paris 24, exatamente. E no seu palmarés já conquistou algumas medalhas? Algumas não, várias. Várias. Pode dizer uma, por exemplo? Aí, a mais importante, eu poderia dizer, foi dos meetings Gold, onde eu fiz o recorde pessoal 681. Já fiquei em primeiro, em segundo, em terceiro, consoante a nível. E qual da a sua competição. marca atualmente? Eu atualmente sou a 4ª melhor atleta do mundo, tenho 7 metros e 0,3 centímetros. Ou seja, neste momento, apenas 4 atletas saltaram 7 metros neste ano. E, portanto, tendo participado nestas competições e também correr com as cores do Benfica, sente-se realizada? Eu ainda não me sinto realizada como atleta, porque o Benfica é um bom clube, claro, apoia-me para principalmente sobreviver em Portugal, foi o meu pilar para eu manter e continuar sendo atleta. Não é uma crítica à Federação, porque eu percebo que a Federação também não tem condições, não é? Mas está a referir a que federação? Faço atletismo, tenho que referir à Federação Santoense. Também não tem condições para apoiar os atletas e manter. Pronto, e foi o Benfica que me ajudou para que até hoje eu consiga manter o nível de um atleta, de um atleta profissional. E no Benfica, és a única com a marca santomense, ou seja, a única atleta santomense? Não, também tenho uma colega que faz velocidade. Exatamente. E não é fácil, justamente, afirmar-se em Portugal como atleta, no leque de muitos atletas que existem em Portugal. Atualmente poderia dizer também que sou a melhor atleta, não sendo portuguesa, santomense, mas se fosse portuguesa também seria a melhor portuguesa. Para mim tem sido difícil porque, consoante o tempo, tenho vindo a... Mas como é que é a sua interação com as atletas portuguesas e de outras nacionalidades? É sempre bom e onde nós podemos aprender mais sobre a cultura desportiva, o espírito desportivo, partilhar conhecimento e por aí. E a sua visita em São Tomé é apenas férias ou também interagir com a Federação e também com aqueles atletas que estão a iniciar a sua carreira, de lhes dar um alento, não é? Para que eles continuem e que eventualmente poderão chegar ao patamar que já chegaste? Sim, é férias, depois de 4 anos, depois de tanto treino, uma pessoa também quer um pouco de descanso. Exato, é só descanso, não é muita praia, não, mas etc. Entretanto, também falar com os mais novos, incentivá-los. Ontem, inclusive, fui recebida pela
A ministra? Ministra, sim, A ministra, ministra do dos Desporto. Desportos. Sim, dos Desportos. Em Santo Tomé recebeu ontem, onde também fui agraciada com um certificado de mérito, o que deixou-me... Encantada, não é? Exato. Pois. E, bem, tem estado nisto, tem, portanto, uma convicção, digamos assim, que poderá estar nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Sem dúvidas. Com os 7 metros que eu fiz no mês de junho deste ano, já permiti, já é uma marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos. Só que, entretanto, eu fiz numa janela em que, onde ainda não estava aberta a possibilidade dos atletas qualificarem-se para os Jogos. Entretanto, para o ano, eu acho que sim. Eu acho que sim. Bem, vai A ser qualificação importante. é possível. Será? Pois, vai ser importante ver a Gade Souza estar aí, portanto, a ser premiada nos Jogos Olímpicos de 2024. Bem, os telespectadores eventualmente queiram, ainda dispomos de mais algum tempo, fazer alguma pergunta aqui a Gade Souza, ela que é atleta são tomense internacional, que, portanto, ela participa nas competições de atletismo com as cores do Benfica, em Portugal, e também a nível internacional com as cores de São Tomé e Príncipe. Recordo que já esteve na Liga Diamante, Meeting Gold, Silver Gold e muitas outras, né, que nem vale a pena, são muitas competições internacionais e é fácil, portanto, quando nessas deslocações não esteve na Hungria. Não. Não. Porquê? Pronto. Qualifiquei-me, na verdade, para o Campeonato do Mundo. Mas por questões... Como eu ouço explicar? Questões pessoais não fui. Ok, está bem. São questões pessoais que nem vale a pena revelar aqui, não é? De facto, pronto, gostávamos de ver a Gade Souza noutras competições e pronto, vamos ver como é que será, portanto, estamos convictos que a sua participação nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas, digamos assim, de 2024 em Paris, França, que tudo venha a correr bem. Estou confiante. E como é que vê, estando ausente do país, como é que vê a evolução do atletismo em São Tomé e Príncipe? Pronto. Convém pôr o microfone mesmo aí depois. Ok. A evolução do atletismo em São Tomé e Príncipe, na minha opinião, eu diria que o problema do atletismo ou o desporto em geral está, como tentava quer dizer, na base. Na base, com isto eu quero dizer que dando exemplo de Portugal, como é que funciona o sistema aí em Portugal. Nós pagamos, nós os residentes e os nacionais, pagam um imposto ao Estado, o Estado, por sua vez, e na verdade, onde o Estado arrecada a sua maior receita é através do imposto, é onde o Estado arrecada a sua receita e, por sua vez, distribui o bolo para as federações, onde a federação, por sua vez, consegue ter algum fundo de manejo e gerir os desportos. E o atletismo não se faz, o atletismo e o atleta internacional, um grande atleta não se faz de um dia para o outro. Um atleta para ir a um campeonato do mundo ou uns Jogos Olímpicos não vale a pena prepará-lo em 2 ou 3 anos, que aquilo é um ciclo, ou seja, desde o escalão infantil, as pessoas os miúdos já devem praticar os desportos. Vou falar do atletismo. Os miúdos já devem praticar o atletismo de forma descontraída e por aí ir crescendo e ver a qualidade da pessoa e daí em diante
Exatamente. Aqui sabemos que há um Centro Olímpico África. Um centro? Centro Olímpico África, né? Olímpico África. Portanto, aí na zona do distrito de Mesos, que tem vindo a Nunca ouvi fazer a falar. descoberta de alguns talentos a nível infantil ou juvenil. Esperemos, é um centro gerido pelo Comitê Olímpico São Tomense, em parceria com portanto, a Federação de Atletismo, né? Esperemos que, de facto, bem, há muito trabalho, como tu Mas, disseste, sim, eu diria, muito trabalho a se fazer. a minha opinião, olhando para outros ramos, outras partes, olhando para outras vertentes no país, ainda não tem um nível de condições normais. Como é que vão apostar nos Alguém disse anteriormente aqui no programa que é preciso começar, né? Sim, Está-se a começar. a iniciativa Pois, a iniciativa é mas a boa. iniciativa não Agora, basta. cruzar os braços é que não, está-se a começar e espera-se que, aliás, a GAT é o produto deste começo, não é? Foi Sim. aqui onde começou Sim. os seus primeiros toques a nível de atletismo. Porquê? Não é? Porque teve um treinador aqui, um treinador, para olhar para mim e dizer que eu tenho talento. Quem para... foi o seu primeiro treinador? Adnex Costa. Pois, Foi. mas não está. Está em São Tomé ainda? Está. Pois. Eu acho que ainda exerce atividade, mas pronto, é porque teve um treinador com visão de olhar, não, aquela menina tem talento, vem praticar atletismo. Pronto, por aí, de técnicos, falando de técnicos qualificados ou não qualificados, eu acho que no atletismo há alguns treinadores sim. Que... Mas enquanto dedicando exclusivamente como atleta de alta competição, também permite-lhe continuar o seu estudo, digamos assim? Exatamente. É por isso que eu falei que o fundamental é ter um psicólogo, porque são os psicólogos é que me ajudam a organizar. Mas lá está, é preciso algum dinheiro para pagar o psicólogo. Exatamente. Pois, aí já está. E aqui em São Tomé os atletas não têm dinheiro para pagar um psicólogo ou uma psicóloga. Este aqui é o problema. Não, e o psicólogo orienta-la a perseguir os seus estudos, não é? É isto? Sim, ajuda com os horários, os exames e tudo que o atleta pode... Por exemplo, um telespectador estava a reclamar que o jogador tem muitos filhos. Eu acho que o problema não é de muitos filhos, o problema é ter condições para os filhos. É dar ter dinheiro Não, para mas ter muitos. quando se fala de muitos filhos, quer dizer que ele não acaba Ou por não seja, ter a energia preocupação, suficiente. a preocupação. A energia suficiente para A ter um preocup- rendimento competitivo. A preocupação que ele leva, para o campo, se calhar um psicólogo poderia ajudá-lo a reduzir. Não, mas aí eu percebo quando este telespectador se referiu, queria se referir à questão do rendimento. Não é? É aqui que ele acaba por não ter um rendimento competitivo. Nós sabemos que, aliás, por norma, a grande parte dos jogadores profissionais de alta Mas não tem competição rendimento competitivo? têm poucos filhos. Têm Não tem poucos. rendimento competitivo? Não têm. Está preocupado. Não, tem, é verdade. Portanto, também aquilo que oferem lhe permite, lá está, tem psicólogo, há uns que até chegam a ter, queria aqui colocar um termo, mas que não é mais correto, mas chegam a ter um gestor financeiro. Não é? Portanto, um atleta que gera muito dinheiro, que ganha muito dinheiro, ele tem um gestor financeiro. Manager. Pois, exatamente. É um empresário. Portanto, que não orienta. Olha, cuidado, as suas despesas têm que pagar aqui. Olha, falta isto e tal, coisa. Porque o atleta está concentrado só na sua preparação. Não tem que saber que não pagou a luz, não tem que saber que tem que ir à direção dos impostos, pagar como é que chama aquilo, do carro. Portanto, o dístico do carro, etc., por aí fora, isto ele não se preocupa Mas, com se isso. calhar, Não é? se- Pois. Com as condições que nós temos, criarmos incentivos para as pessoas olharem e perceberem que o desporto pode ser vivido de uma forma profissional, pode ser visto como
uma fonte de rendimento De única. rendimento, claro. Vamos lá chegar, mas ainda levaremos muito tempo para chegarmos a este nível, porque mesmo os países com recursos financeiros mais que São Tomé e Príncipe ainda não chegaram a este Sim, nível. eu já tive Há um exemplos de telespectador países- aqui que fez referência à Nigéria. Ele dizia Nigéria, ele frisava Nigéria há mais ou menos uns 20 ou 30 anos atrás, não tinha muitos jogadores nas competições, portanto, europeias. Não tinha, poucos. Mas hoje colocam muitos jogadores nas competições europeias, não é? É fruto de muito trabalho nas escolas. Por exemplo, nós aqui em São Tomé, uma coisa é, quantas escolas de futebol nós temos? Quantos clubes de atletismo nós temos? Não, sim, bem, quantas Que é com escolas? atletismo. A escola própria, como escola de futebol, nós temos a escola, Não, pode falar aí, escola vai de captar. futebol de São Tomé, temos a escola de futebol... Quantas? No total, quantas? Porque há uma diferença, porque quando se fala da escola de futebol... Põe o microfone, põe o microfone, pois. Sim. Falando da escola de futebol, que eu posso até me dizer que eu conheço duas. Qual? Que é a escola de futebol, que é a escola de futebol de São Tomé. E tem a outra escola de futebol A escola de futebol de São Tomé funciona onde? no centro de estágio. É uma escola que foi fundada por o Mr. Gustavo, mesmo Está a funcionar. o Mr. Gustavo, mesmo na sua ausência, Depois a outra. que é no centro de Folha Fede. Pois é essa que eu dizia. portanto. São escolas de futebol. Agora, falar dos júniores de cada equipa, outra coisa. Mas quando se Agora, fala ela da escola de perguntava porque a escola de quantas futebol, escolas de atletismo existem? porque quando se fala da escola de futebol, a escola Ela perguntava quantos clubes de Não é atletismo de atletismo, com atletismo. com atletismo. Quantos? quase que nenhum, né? Quase que nenhum, não, nenhum. Nenhum. Quando se refere à escola de futebol, a escola engloba os atletas de quase todo o canto do Exatamente, país. Pois. Mas vamos dizer assim, há países também que não têm clubes com atletismo. Microfone, por favor. Pois. Existem países que não têm clubes que apoiam o atletismo, mas tem a parte militar, ou seja, põem jovens na vida militar e paralelamente praticando atletismo de forma profissional da parte militar, mas não faz o mesmo trabalho que o militar na sua profissão, no seu dia a dia faz. Exato. Porque Ele está ali só para a prática sim, do desporto. Sim. É verdade. De facto, é isto. Mas eu estou convencido que com muito trabalho e com algum tempo lá chegaremos. Não chegaremos ao patamar a nível de competições ou ter atletas em São Tomé e Príncipe de alta qualidade, porque isto, como Então, disseste muito bem, tem que haver muito Criar trabalho. alguma condição, algumas condições. Mas pensa um Pois, dia, quando tiver que já, bem, embora ainda muito cedo, estar na fase crucial da sua carreira, Mas eu já ser treinadora de Treinadora atletismo. Treinadora não, mas desde cedo eu tenho alguns projetos que eu ainda não posso falar, que ainda estão na fase. Mas projetos para serem implementados cá sim, ou em lá? Santo Tomé, não, em Santo Tomé, Em Santo na minha Tomé. terra. Mas projetos a nível do desporto, não é? Sim, com certeza. Mas que não... Ainda não vale a pena. Bem, o futebol não se inscreve nisto. Não, o futebol não inscreve-se. Inscreve também. Não sei porque ele diz que o futebol não é o desporto rei, isso é o desporto Pois. que mais move. Pois. É o desporto que mais move a coisa. Mas poderia estar aqui a dizer um desses projetos, não é? Não, ainda não, é cedo. Ainda é Ainda é cedo. segredo. É cedo, é segredo. Está bem. Bem, nós, portanto, queremos recordar aqui aos nossos telespectadores que estamos a falar de futebol. Já falamos aqui da prestação da nossa seleção de futebol nos jogos de apuramento para a fase final
do Cano 2024, sendo que já estamos afastados desta competição e que tivemos 2 pesadas derrotas com a nossa vizinha Nigéria, a primeira por 10-0 e a segunda por 6-0, mas pronto, todos consideram que se deve animar a nossa seleção, que se deve dar força, e que é preciso muita organização e aposta no futebol infanto-juvenil para atingirmos outros níveis. Também estamos aqui a conversar com o atleta internacional santomense, Agate de Sousa, que em Portugal corre com as cores do Benfica e participa também de algumas competições internacionais com as cores nacionais. Estamos próximos do fim, mas ainda, portanto, o telespectador que esteja, portanto, a ver-nos e que queira formular uma pergunta aqui a Agate de Sousa ou a Macocé, Agate pela parte de atletismo e a Macocé pela parte de futebol, podem fazer. A Macocé, pronto, esta conversa aqui contigo, chegamos à conclusão que é preciso, pronto, a Federação Santomense de Futebol refletir sobre o desempenho da nossa seleção e ver que estratégia adotar para os próximos compromissos, visando a qualificação para o Mundial de 2026. Com certeza. Enquanto não houver um trabalho de base, com certeza que nós vamos continuar na mesma conforme nós estamos. Porque, como eu disse, um atleta de futebol, para que ele chegue à internacional, ele tem que ter muitas competições. E nós sabemos que o nosso campeonato, o tempo é muito reduzido, os jogos são poucos, não temos campeonatos juvenis, júniores, por aí. Por isso que isso também condiciona bastante os nossos atletas, a nossa internacionalização em termos de seleção. Porque em São Tomé, normalmente, as seleções é chamada praticamente aos 20 ou 30 dias da competição. Isso é complicado, conforme mesmo a Ágata, a nossa atleta, que ela falou, não se prepara para 3 anos para ir fazer uma competição de alto rendimento. Então, quanto mais uma seleção de futebol que é chamada 20 a 30 dias para ir representar o país. Para ir jogar com quem já tem cerca de 100, 200 jogos nos pés. Mas acha que se houver condições para participar nas competições a nível regional e a nível continental, permitiria as nossas equipas, particularmente os jogadores, ganharem mais rodagem competitiva? Eu acho que sim. Eu acho que sim, ao meu ver. Porque é a competição que também aumenta mais o nível de cada atleta. É a competição que aumenta o nível de cada atleta. Porque não podemos ter um campeonato nacional, por exemplo, com 22 ou 24 jogos. E esse campeonato, imaginemos, vamos só fazer, por exemplo, o balanço da seleção que foi chamada agora. Há quanto tempo, desde que nós fizemos o penúltimo jogo para aqui, a seleção foi chamada, mas ao nível dos internacionais, né? Chamados internacionais, aqueles que estão na diáspora. Por que ninguém cá saiu? Porque segundo o treinador... também, né? Tudo a direção, atletas, né? A direção. Os jogadores não teriam a rodagem competitiva necessária. Mas mesmo assim, por isso eu estava a dizer... Lá está, o campeonato se nós observamos para o jogo, este último jogo agora, já conforme eu estava a dizer, até o Massimiliano havia feito a pergunta, por quê? Porque a nossa seleção, enquanto a gente tinha bola, a gente não fazia o bom uso dela. Porque se a gente nota para a equipa da Nigéria, quando a Nigéria tem bola, o que a seleção nigeriana procura fazer é desgastar a reserva física da nossa seleção. Porque quanto mais a equipa tem bola, a equipa joga mais relaxada. Quem não tem bola corre mais. E você correndo mais, você acaba por desgastar a reserva física. E esse que a Nigéria está a fazer. E é o que nós também poderíamos fazer, quando a gente tinha bola, e tentar também conservá-la. Mas a gente mal fazia 4 ou 5 toques, já perdemos a bola. Isso
Então, por isso que tem que ser um trabalho de base. Tem que ser um trabalho de base, né? Porque se nós vamos ver, mesmo não falando só de Nigéria, mesmo aqui em Guiné-Bissau, Moçambique, mesmo as federações têm grandes escolas de futebol. Hoje o Mr. Gustavo, por exemplo, deixou São Tomé e Príncipe, é o número 1 da cabeça da Federação da Guiné Equatorial, com formação de uma escola de futebol. E a Guiné Equatorial, que se A Guiné qualificou Equatorial. que se apurou Tá vendo? para a fase final do CAN. O Mr. Gustavo agora pertence à direção técnica da Federação da Guiné Equatorial na Zona Norte. E é o responsável de uma escola de futebol em nome da Federação da Guiné Equatorial. Mas é ou não é um produto que nós perdemos? Se a gente vai ver, falei aqui da escola de futebol, por exemplo, de São Tomé. Para quem faz a visita, para quem tem uns filhos lá, nós temos meninos lá de 4 anos, 5, 6, quer dizer, vai numa faixa etária de 4 até 16 anos. Aos sábados de manhã pode chegar no centro de estágio e lá ver. Meninos de 4 anos, 5, 6, 7. Né? Mas, quem às vezes faz esse trabalho? 1, 2 treinadores, mas cerca de 70, 80 meninos lá, todos os sábados. Todos os sábados. Mas a gente faz porque a gente gosta. Principalmente eu também dou a minha contribuição lá de vez em quando, porque eu gosto. Mas não tem ninguém que me paga um salário porque eu estou lá, né? Porque eu estou lá a treinar esses meninos de 4, 5 anos. Mesmo os pais que estão lá são testemunhos. Podem se inscrever seus filhos, mas o pagamento... Ok. Está vendo? Acho Bem, que acho que estamos já, portanto, próximo do fim. Agato de Sousa, as palavras finais neste programa. Pronto, então, pode ser um conselho para os mais novos, direcionado para quem quer praticar desporto, que passa a ver o desporto, os mais novos, como diversão, primeiro de tudo. No desporto nós aprendemos primeiramente a nos divertir e depois como algo que pode levar para muito além, pode levar a conhecer um mundo ao qual vocês nunca haviam imaginado. Abre as portas para muitas coisas, não só agora ou no decorrer da carreira, ou pós-carreira também, dependendo de como for, se for bem sucedida ou não. Então, Agato de Sousa, atleta santomense de carreira internacional, que está em São Tomé de férias, que ela participa em Portugal correndo com as cores do Benfica e também participando das competições internacionais com as cores nacionais. Muito obrigado por ter estado aqui connosco neste programa também. Obrigado a Macocé. Não sei se a Gata ainda quer dizer alguma coisa, não? Não, obrigada. Não gostava. Bem, os telespectadores nossos, muito obrigado por terem estado connosco neste programa. Falámos justamente da participação da nossa seleção, a prestação, os jogos de apuramento para a fase final do CAN 2024. Bem, nós não conseguimos a pontuação suficiente para conseguir este apuramento e perdemos com a Nigéria. Tivemos 2 pesadas derrotas, uma por 10 bolas 0, outra por 6-0. Avaliamos aqui esta situação e também falámos da questão do atletismo. O nosso muito obrigado e voltamos na próxima edição.